Eu devo publicar o meu livro em e-book ou em papel? Se você é escritor, você já deve ter se feito essa pergunta. O que é melhor? O método novo, atualizado, em e-book, o formato eletrônico? Ou o formato antigo, que é o formato em papel? Eu sou Sandro Bier, sou editor de livros há mais de 15 anos e eu quero conversar com você hoje sobre essas duas possibilidades de publicação. E muitas pessoas se perguntam, será que o livro físico, o livro em papel, vai morrer? Será que ele vai deixar de existir? Será que daqui a algum tempo nós teremos somente livros em e-book? E também, quando a gente pensa em livros, a gente pensa no leitor. Como é que o leitor recebe os nossos livros hoje em dia? Será que ele prefere ler um livro eletrônico ou prefere ler um livro em papel? São tantas perguntas, são tantas dúvidas a esse respeito, que eu quero falar com você hoje sobre esses dois formatos que a gente tem, que são extremamente importantes para o escritor. Se você é como eu, que gosta de ter a experiência de folhear um livro, de colocar um marca-página, de conseguir fazer notas nesse livro, então você gosta provavelmente do livro impresso. E essa é uma experiência que nós temos há mais de 500 anos. Ela não é uma coisa recente, né? A gente se acostumou com o livro, as outras gerações que vieram antes de nós se acostumaram com o livro impresso em papel por ser a única opção que se tinha. Então, se por um lado o livro eletrônico permite uma rápida divulgação do seu livro, quer dizer, através de um link você consegue divulgar o seu trabalho, você consegue atingir pessoas, que pessoas leem o seu livro em qualquer parte do mundo. Você consegue, por exemplo, carregar uma biblioteca inteira dentro de um dispositivo. É uma coisa maravilhosa. Você consegue ter acesso a esse material em qualquer lugar que você esteja. Então são muitas as possibilidades, as vantagens de um livro eletrônico. Então nós, escritores, precisamos pensar um pouco. Como o nosso leitor, dos nossos livros especificamente, como eles preferem ler o nosso conteúdo. Sim, temos que pensar sempre nos leitores, não se esqueça disso. Afinal, são eles que vão ler o que a gente escreve e vão comentar e vão passar isso adiante. E eu também quero trazer uma pequena reflexão em relação às mídias. Se você viveu nas décadas anteriores, quando a gente assistia vídeos, por exemplo, em VHS, houve toda uma modificação de mídia. Então, do VHS se passou para o DVD e hoje nós estamos no streaming. Os conteúdos continuam a ser gerados praticamente da mesma maneira, mas a forma de se assistir mudou bastante. E isso é o que nós chamamos de revolução digital. E quando se chega a uma revolução como essa, como a digital, ela não tem volta. A gente não vai voltar a fazer as coisas que a gente fazia antigamente. A diferença do que aconteceu com a imagem em movimento para o livro é um pouquinho diferente. Nós tivemos sim uma revolução digital com o livro também. No entanto, diferentemente do que aconteceu com o VHS, o livro físico, o livro em papel, continua a existir. E ele nunca vai deixar de existir. Eu estou bem certo disso. O livro em papel sempre vai existir. As duas formas, as duas mídias, papel e eletrônico, vão coexistir, talvez para sempre. Então vamos nos concentrar no que é importante. Você como escritor, como escritora, você é um produtor de conteúdo. E um produtor de conteúdo pode distribuir o seu conteúdo de diversas formas, seja em formato eletrônico, seja em formato tradicional. E o como você vai fazer essa distribuição de material tem muito a ver com o público. Como eu já falei no início, é importante você saber o que o seu leitor necessita. Você pode até perguntar para o seu leitor: como você gostaria de ler o livro que eu tenho para te entregar? É uma pergunta honesta, você pode fazer para ele. Então os dois formatos, eletrônico ou papel, têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você é um escritor iniciante que não consegue chegar muito longe ainda com seus livros, não tem uma abrangência, não tem um público grande, eu recomendo que você faça o livro em e-book. Até porque os custos são muito menores. Você pode optar por alguma das plataformas como Google, Amazon, Apple e outras que existem por aí, a maioria delas são gratuitas e você pode
colocar o seu material lá e distribuir isso de uma forma muito simples e muito democrática. Já se você quer ter o seu livro físico, ter essa experiência de segurar o seu livro em suas mãos, é óbvio, recomendo para você imprimir o seu livro em papel. E hoje em dia, existem muitas possibilidades de se produzir esse livro em papel. Você pode fazer pequenas tiragens, sobre isso eu tenho muito a conversar com você. Com o livro físico, você também pode fazer um lançamento com o livro presencial. Você pode permitir que as pessoas comprem e presenteiem esse livro para outra pessoa. Então são diversas experiências e possibilidades de um livro físico em papel. Livros em papel também podem ter alguns elementos gráficos que dão valor a ele. Por exemplo, pode ter uma capa super bonita que chama atenção numa prateleira de uma livraria, pode ter papéis diferentes, pode ter elementos a cores, fotografias, ilustrações, enfim, uma variedade de elementos gráficos que podem melhorar a apresentação do seu livro. Um livro físico também pode ser catalogado, pode ir para uma biblioteca, pode ser utilizado em escolas. Então ele chega em lugares que você talvez nem pensaria que ele poderia chegar. Eu sempre digo que um livro pode chegar a locais inimagináveis. E sem contar que o livro físico tem a experiência sensorial que eu já falei no começo. Você pode pegá-lo, você pode cheirá-lo. Muita gente gosta de cheiro de livro. Você pode folhear, pode colocar marca-páginas, fazer anotações, enfim, você pode usar esse livro como uma experiência. Você está com aquele livro, às vezes a pessoa se emociona até por carregar um livro em suas mãos. E um outro aspecto do livro impresso, o livro em papel, é algo que vem se desenhando com o passar do tempo, é o valor agregado ao livro de papel. O que eu quero dizer com valor agregado? Enquanto a democratização do livro eletrônico permite que qualquer pessoa, qualquer conteúdo seja publicado, e muitas vezes existem conteúdos que não são muito bons, que não foram trabalhados adequadamente, entende-se que o livro impresso tenha tido um cuidado muito maior na sua preparação. Então, desde o momento que esse texto é trabalhado, que esse original é editado, revisado, quando é feita uma diagramação, existe todo um cuidado técnico para que esse conteúdo chegue da melhor forma possível. E não somente a apresentação, mas que o conteúdo realmente seja relevante, seja importante, que vale a pena ser publicado. Este valor agregado, ele tem valorizado ainda mais a produção do livro em papel, justamente porque entende-se que é algo que tenha sido trabalhado adequadamente. Então nós tivemos essas mudanças ao longo do tempo da mídia, da forma como nós publicamos e entregamos o conteúdo para nosso leitor. Mas, você sabe, a produção do texto, a escrita que você, escritor, que você, escritora, deve fazer, continua da mesma forma. O cuidado com a escrita, com a técnica, com o material, com o assunto que você vai entregar para o seu leitor, continua sendo de vital importância. Existe mais uma questão que eu quero abordar. Existe sim uma demanda crescente por livros, por conteúdos que sejam relevantes, que faça com que elas encontrem sentido na vida. Enfim, as possibilidades de escrita só aumentam. E cabe a você, escritor, tirar aquele seu texto da gaveta, tirar aquela sua ideia da cabeça e colocar no papel. Enfim, colocar isso para o mundo conhecer você como escritor. Eu poderia falar sobre isso por horas, porque é um assunto que eu acho muito apaixonante, a questão da escrita. E para isso, eu quero convidar você a participar de uma lista VIP, que vai receber conteúdos exclusivos semanalmente. E para fazer parte dessa lista, clica no link, me envia o seu e-mail para você receber esse conteúdo exclusivo. Um grande abraço e até a próxima! Então, os conteúdos continuam... Vamos lá. Eu sempre digo, um livro pode chegar a lugares inimagináveis, né? Essa palavra? É. Essa. Eu sempre digo que um livro pode chegar a locais
técnico para que esse conteúdo chegue da melhor forma possível. Para que esse conteúdo chegue da melhor forma possível. Espera aí que eu tive um problema aqui, gástrico. Preparação.